Olá, amigos. Aqui Manuel José de Souza Neto. Estamos aqui no Observatório da Cultura, na participação nossa na Semana Nacional dos Museus, do IBRAM, e aqui hoje com o Douglas Maia. Douglas, que fez comunicação social com especialização em jornalismo, né, na UFPR, e que tem um trabalho interessante que fala do rock local, né, e também toda essa questão assim, de sucesso, de um certo apagamento cultural que tem na cidade. E eu acho interessante o título é Sem Ressonância, né? Uma web reportagem sobre rock curitibano e jornalismo cultural. Eu acho isso da maior relevância, sabe, Douglas? Porque em 2002 a gente fez um evento chamado Charlatões, que foi um debate de dias no Sesc, e um dos dias a gente fez pela primeira vez uma pergunta assim, em público. O nome da mesa era Por que a cidade de Sorriso não sorri para os artistas locais? Era o nome da mesa de debate. E disso, é lógico, que derivou artigos de jornal e todo um imaginário sobre essa questão, né, daquilo que a gente apelidou de uma fina camada de gelo, né? Eu, Adzia, Bonico, tal, até o Eduardo Mercer pegou esse conceito depois para o livro dele, né? Mas isso começou num debate, né? Porque a gente viu, não, tem algo errado, tem banda boa, por que não sai na imprensa local? Às vezes até saía na imprensa do Rio de São Paulo, mas não saía nada daqui direito, né? Então, bem-vindo, Douglas. Fale um pouco Obrigado, mais de Manuel. você, fale mais um pouquinho de você, se apresente um pouco melhor. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, Manuel? Acho que o Musim não só tem um papel fundamental para a preservação do que já foi produzido na cultura paranaense, na música paranaense, mas também tem esse papel fundamental de dar esse primeiro caminho para os pesquisadores, né? A dificuldade de acervo é muito grande. Mesmo os caminhos teóricos, né? Quem encontrar para falar sobre música paranaense em específico. Então, é sempre muito bom a gente ter esse ponto de partida no Musim, que é incrível para a gente poder dar o pontapé nas pesquisas. Meu nome é Douglas Maia, eu sou formado em jornalismo pela UFPR, e em 2018 eu apresentei esse trabalho de conclusão de curso. Na verdade, esse projeto teve também uma parte teórica e uma parte que era um site com uma reportagem longa falando justamente sobre esse ponto do rock autoral em Curitiba e a relação dele com o jornalismo cultural, né? Que sempre foi uma relação meio de ódio e amor, ao mesmo tempo que todos os músicos que eu ouvi falavam, tinha uma cobrança em relação ao jornalismo e, ao mesmo tempo, uma culpabilização em relação ao jornalismo. A culpa é da imprensa que não tá rolando a cena local. Ao mesmo tempo, eles têm muita vontade de ter esse contato com o jornalismo, mas quando sai também sempre dá problema. Então, é uma relação que sempre foi muito problemática, e eu achei interessante a gente poder dar uma visão um pouco mais histórica disso, né? Eu peguei como marco ali do começo do rock autoral em Curitiba a Chave, que foi ali em 69. E em 2019 isso completaria 50 anos, né? Então achei que foi dentro desse marco a gente poder encontrar alguns movimentos ali de virada nessa relação do jornalismo e da música, que foram dois mercados que nos últimos anos foram completamente alterados, né? Então entender um pouquinho o que mudou nessa relação. Eu acho bem interessante essa abordagem, mas antes a gente entrar em mais detalhes, né, eu queria te fazer uma pergunta, mas como que você se interessou, né? Porque a gente fala com vários pesquisadores, praticamente, sei lá, 90% de quem pegou a temática, a gente, no mínimo, bateu um papo, fez uma indicação do artigo num livro, ou a pessoa, de fato, pesquisou no acervo, né? Mas a questão é que as histórias são diferentes. Tem gente, por exemplo, que é músico, né? Tem gente que tinha um tio músico, né?
E tem gente que é uma coisa assim, meio um incômodo com a propaganda da cidade, vê que sai muito assim, a cidade ecológica, a cidade modelo, ônibus, né? Mas cadê a cultura? Daí alguém que vai lá e escreve de literatura, ou fala do teatro, ou fala da música, né? Tem assim uma angústia desse silenciamento, né? Que a cidade é uma cidade consumidora, né? É o que se vê. E, no entanto, tem toda uma produção, né? Uhum. Como que chegou para você essa coisa do rock local? Ou, sei lá, você tinha um primo ou um vizinho que tinha uma banda? Conte melhor É, essa uma coisa história. interessante é que eu não sou de Curitiba, né? Eu sou do interior do Rio, eu vim para cá justamente para fazer o FPR, e eu sempre gostei muito de música, sou músico amador e tal, meu pai gostava muito de música também. E quando eu cheguei aqui, eu vi muitos shows muito legais. E, ao mesmo tempo, como eu estava no começo da faculdade, eu já estava me interessando um pouco por jornalismo cultural e pensando em como tinha pouco disso por aqui. Assim. Foi mais ou menos a mesma época, a época do TCC foi mais ou menos a mesma época em que a Gazeta estava extinguindo a editoria de cultura do jornal, né? Então, os poucos caminhos que a gente tinha por aqui estavam sendo podados. E acho que isso me instigou bastante a pesquisar sobre a cena cultural de Curitiba e por que ela não tinha essa mesma ressonância, para usar o título, localmente, né? Eu via bandas muito bacanas. Acho que o primeiro show que eu vi aqui em Curitiba, um dos primeiros que eu vi aqui em Curitiba foi o Ruído por Milímetro, que eu achei um show sensacional, assim, que era uma banda que poderia com certeza tá bombando não só fora, mas aqui também. E curioso você ser do Rio, porque sempre existiu uma ligação forte da cena underground dos anos 90 daqui com o pessoal do Rio. Tanto que Sim. quando sai livro, ou página, ou 90 Under, lá do pessoal, por exemplo, aquele grupo, sempre tem coisa daqui. Né? Então Uhum. tem, assim, divulgado pelo pessoal de lá. Né? Quer dizer, Sim. então, é curioso isso, porque tem esses elos, né? E a Tem outra coisa curiosa... aquele artigo clássico do Hermano Viana, né, sobre o Sem Swing do Beijo à Força, Uhum. que 30 anos depois ele estava falando que estava no mesmo patamar do Acabou Chorar e do Samba Esquema Novo do Jorge Ben, então. E a outra curiosidade é porque eu nasci em São Paulo, apesar da família ser daquelas tradicionais do Sul, né? E o Digão é de São Paulo e o Abonica é do Rio. Então, aí, vários Tem ninguém. divulgadores daqui não são daqui, só para você saber. Muito bom. Enfim, e Só me conta um forasteiros. pouquinho, assim, qual que foram assim, as dificuldades da pesquisa, fatores assim que influenciaram? Eu acho que uma das principais dificuldades da pesquisa foi lidar com os vários discursos que se criaram já. São discursos que estão virando... É, eles estão como senso comum na cena local já há tanto tempo que eles se cristalizaram e eles viraram... Eles têm um fundo de verdade, mas eles viraram uma verdade absoluta para as pessoas com quem você fala. Então, eu entrevistei 21 pessoas e sempre dava para ouvir ali algum discurso que parecia que estava meio pronto já, em relação à Uma cena. pergunta, por exemplo, a cena de Curitiba não estourou, não fez sucesso. Exato, exato. Isso é uma coisa que eu quebrei uma vez na View, na Top View revista, aquelas bem Uhum. comerciais assim, né, moda, tal. E aí era um especial sobre Curitiba. Era um DNA curitibano. E daí na parte da música eu tenho lá as bandas falando, mas eu estou ali como especialista, eu faço um comentário. E daí eu pergunto para a jornalista Simone Matos, mas qual que é o padrão do sucesso? Porque, por exemplo, Exato. aquele das gravadoras ou dentro dos seus segmentos. E naquela época já tinha um mercado de nichos, eu tinha a teoria da cauda longa, do Chris Anderson, tinha um monte de Uhum. fatores. Eu falei, olha, dentro de nichos tem 50 artistas aqui fazendo sucesso, só que vocês não reconhecem nem que eles são daqui. Exato, exato. O Madu do Machete Bomb, que eu entrevistei, que foi guitarrista da Carol Conká, ele me mandou uma frase muito interessante, assim, que ele falou: quando a Carol estava no Boqueirão e ela fazia rap e ela estava lançando o primeiro disco, ninguém sabia quem era, a gente fazia show fora, o show lotava, fazia show em Curitiba, ninguém ia.
Daí, quando ela estourou e começou a aparecer na Globo, todo mundo falava que tomava cerveja com ela, na Ah, Trajano. inclusive eu. Não, mas assim, não direto, mas tomei alguma cerveja com a Carol. E me lembro dela, começando, ela frequentava com o pessoal que produzia ela ali, o Kitnet, Uhum. e, e uma vez ela foi abrir um show, não me lembro de qual grupo nacional de rap, e a gente tirou uma foto linda nos bastidores, e, Neneco, você está me devendo, hein? É lá do After Hour, que ele tinha aquele site antigamente, é bem velha essa foto, ela bem novinha na carreira, assim. Eu quero aquela foto, hein? Aproveitar e cobrar o cara no ar. Mas, enfim, e mesmo com a polêmica dela, eu adoro polêmicos, adoro a gente polêmica. Não, mas a cena curitibana, ela depende de polêmica sempre também, né? Para dar esse primeiro buzz, sempre a gente vai depender de alguma polêmica. E tem também os casos de polêmicas em que a coisa desanda, né? Que a Carne Podre, que eu considero, pelo que eu pesquisei, eu considero a primeira banda punk do Brasil. Uhum. Tem, pelos registros que eu consegui encontrar. E acabou por causa de uma polêmica, né? Uma matéria de jornal, garotos de 16, 17 anos sendo perguntados sobre nazismo, falaram bobagem e imediatamente a Drogas, coisa acabou. violência, prepararam uma cama de gato para eles, eu sei da história, a gente entrevistei mais novo. Mas veja, o rock aqui sempre foi tratado assim, tem uma foto clássica do Ivo atrás de grade depois que ele foi preso, né? Uhum. Então tem situações assim que o J.D. Silva, que foi dos Vondas, que eles foram presos na época da ditadura por causa de uma música que falava aqui em Brasília, cabeças enrolar e tal, uma coisa assim meio revolucionária. E ele sempre falou isso, que músico puxava o cabelo na rua aqui, né, batiam por causa do cabelo comprido, né, xingava de pederasta, de viado, essas coisas. Então era um negócio assim que sempre foi um negócio difícil, né? E no Linus, que eu frequentava direto, era batida toda semana. Tanto que eu, com Sim. produtores que vêm em jornal, tal, é engraçado. O policial já dizia assim: pode sair. Eu falei: não, mas eu estou aqui com os amigos, pode me revistar. Eles me conheciam, os policiais, mandavam sair que não precisavam. Não, eu faço questão, tá tudo bem, fico aqui. Mas, enfim, é porque realmente tem um maltrato, né, da cidade, que nem, por exemplo, recentemente, eu até fui chamado até pela OMB, porque eles estavam espantados que estavam prendendo músicos na rua. Até o MB, que já foi autoritário, estava incomodada que em Curitiba prendia o músico na rua. E aí eu tive que fazer a defesa do pessoal contra o prefeito aqui, reclamar, e eles esquivaram, fizeram um monte de enrolação, né? Mas a gente teve que ser duro, teve que ser na imprensa, denúncia em Ministério Público. Quer dizer, até hoje tem um negócio assim, o cara colocou uma guitarrinha na rua, enche de polícia, sabe? É um negócio impressionante a caretice de Curitiba, sabe? A gente que aí fala assim, você não nasceu aqui, a minha família fundou tudo isso aqui para o sul, né? Então eu falo assim, vocês vieram depois. Mas o negócio é dar essa alfinetada para o pessoal entender que essa caretice é demais, sabe? Esse discurso que você viu, em algum momento você, além das entrevistas, lógico, você teve acesso a alguns livros, algumas matérias, né? Uhum. Se ligou, a gente até deu algumas dicas para você, mas você sentiu uma dificuldade de acesso, o pessoal é meio frio também, o que mais você sentiu assim, de dificuldade na pesquisa? Eu senti muita vontade de falar das pessoas. Eu achei legal ver que muita gente não Todo mundo aqui, ó, tinha. atravessado, todo mundo atravessado, bom. Exato, muita gente com muita história para contar, assim, e muita vontade de contar essa história. Muita treta entre as pessoas com quem eu conversei e que queria dar seu ponto, né, em relação ao que aconteceu. Então, nesse ponto, foi bem bacana conversar com todo mundo e ver eles elaborando melhor, porque eles acabaram com essas versões cristalizadas que estavam na cabeça de todo mundo. A primeira resposta que eu recebi era sempre uma resposta meio pronta, de não fez sucesso, e sempre alguma coisa muito lugar comum. E como as entrevistas eram longas, de quase uma hora, algumas bem mais de uma hora, eu consegui tirar e fazer eles elaborarem melhor esses discursos dentro
da própria lembrança deles do que aconteceu com a cena, né? Então foi muito interessante você ver as pessoas maquinando o que realmente foi a cena para elas e o que realmente eles conseguiram tirar do que eles viveram. Legal. Na época, uns quase 20 anos, quando a gente estava produzindo a Desconstrução, acho que deu uma boa referência, assim, sabe? Porque tinha algum artigo, tinha uma síntese de alguma coisa de música paranense, algum trabalho anterior, mas não tinha uma coisa panorâmica. Uhum. Né? Mas eu acho que a função é um livro de referência, porque é um livro que aponta caminhos básicos em vários aspectos. A intenção do livro era essa mesmo, né? O que a gente chama de pesquisa imanente, né? Eu sou marxista. Então, você olha o objeto criticamente de vários lados para abrir perspectivas, né? Por isso que tem essa coisa que é multidisciplinar, né? Então, tem coisa antropológica, histórica, jornalística, né? Tem econômica, ele tem várias pegadas, né? Mas eu acho que ainda existe muita dificuldade, né? De acesso a matérias. Por exemplo, a gente até hoje está lutando para digitalizar. Como que acervos e bibliografia impactam pesquisas como a tua? Eu acho que o principal impacto é começar, porque no meu caso foi um trabalho de conclusão de curso, eu era obrigado a fazer. Mas alguém que tenha interesse em fazer essa pesquisa, eu acho que se essa pessoa encontra muita dificuldade para esse começo, para encontrar esse primeiro caminho, esse primeiro fio condutor da pesquisa, a maior possibilidade é que essa pesquisa acabe não acontecendo. Então, é fundamental que a gente tenha trabalhos que lancem essa pedra fundamental teórica para se pensar a cena local e poder abrir oportunidades, e também acervos também, para abrir oportunidades para novas pesquisas, né? Acervos é tudo. Estamos na Semana Nacional dos Museus, não é à toa discutindo isso. E qual que é a importância para você de uma pesquisa histórica, jornalística, sobre a música paranaense, mais especificamente sobre o rock local? Uhum. Eu acho que a grande importância disso é ter sido feito num momento de grande virada, né? Uma pesquisa sobre a música local, o rock local e sobre o jornalismo que acabou sendo divulgada no ano em que aconteceu a virada dos streamings, que passaram a ser mais rentáveis do que as vendas físicas. Eu acho que isso, pensar um pouquinho o que aconteceu nos últimos 50 anos em relação a essas duas atividades que sempre estiveram tão conectadas em Curitiba, foi fundamental acho que é muito interessante para que a gente possa entender e projetar o que acontece no futuro, né? Entender o que pode ser, quais são as possibilidades agora, tanto para a cena quanto para o jornalismo cultural. Então, a gente tem projetos bacanas de jornalismo cultural, tem o CWP Live, que eu falei com o Anubis, que faz um trabalho sensacional de cobertura da cena. Tem como último marco, eu usei o vídeo viral da Banda Mais Bonita da Cidade, que foi, acho que o último grande fenômeno, não o último, porque a Carol Conká veio depois, mas um dos grandes fenômenos da internet na cena curitibana, né? Então, ver como tudo isso mudou e como abre novas possibilidades, né? Traz novos desafios, principalmente em relação à presença na imprensa, a imprensa encolhendo, o espaço de editorias de cultura quase inexistente, mas abre sim novas possibilidades. Então é necessário a gente ver o que aconteceu nesses últimos 50 anos para poder olhar para frente. Perfeito. Você consegue fazer uma síntese, apresentar alguns aspectos que você acha interessante do trabalho em alguns minutos? Claro. Então vamos lá. Como eu falei, como marcos, eu escolhi o começo da banda-chave, né, que foi bastante famosa aqui na cidade e que trouxe mais fez essa ponte com o rock dos anos 70 que viria a seguir e que trouxe esse som mais moderno para a cidade, que estava ainda meio apegada à Jovem Guarda, né? Então, esse primeiro marco e como último marco, o vídeo da Banda Mais Bonita da Cidade, que foi esse fenômeno de internet
tão sinal dos tempos, né? Um vídeo feito de forma caseira, por amigos, colocado na internet meio à revelia. O próprio tecladista conversou comigo e falou: não estava muito a fim de colocar, não achei o vídeo muito bom, mas a gente acabou colocando e no fim foi um sucesso. Então, acho que esses dois marcos ajudam a gente a entender um pouquinho o que essas cenas tinham de diferente, e o que a gente consegue trazer de relação com o jornalismo, né? O Orlando, da Chave, me falou que a efervescência que existia na produção cultural de Curitiba estava sempre muito ligada ao jornalismo, ao Aramis Millard, principalmente, que foi o grande nome do jornalismo cultural paranaense. E esses dois fenômenos se retroalimentavam. Em relação à banda mais bonita da cidade, já era um cenário completamente diferente. O Vinícius Nisi, que foi um dos fundadores da banda que conversou comigo, ele me falou que o jornalismo cultural para eles hoje é só validação do trabalho. Porque eles conseguem falar diretamente com o público deles através das redes sociais. Não existe mais essa simbiose entre jornalismo e produção cultural. Então, usando esses dois pontos, eu queria entender um pouquinho como a gente chegou nisso e o que a gente poderia aprender em relação a esses dois cenários, né? Voltei um pouquinho nos anos 90, quando Curitiba foi chamada de Seattle brasileira na matéria do Estadão, acabou criando essa pecha de cidade chuvosa, então Seattle, com um rock bem diferente do que estava na moda na época. Então, fazendo essa referência com a cidade que alçou o Nirvana. Né? Lá nos anos 90, eu e o Digão, a gente estava. Nem fez então, parte. fizeram parte com muito louvor, né? Fizeram vários fanzines, vários projetos muito importantes para a cena. Programa de rádio. Programa de rádio, com certeza, que está, inclusive, no projeto. Então, esse discurso da Seattle brasileira também foi repetido várias vezes por todo mundo que conversou comigo. Eu acho que qualquer um que tenha conversado com músicos locais recebe essas perspectivas bem cristalizadas, né? Que a cena não fez sucesso, não teve apoio da mídia. Eu queria entender até que ponto isso era verdade, até que ponto isso era mais uma construção e uma desculpa. Tem também a coisa do balde de caranguejo, né? De que todo mundo que surge em Curitiba tem alguém para puxar o tapete. O caranguejinho puxa o outro. Exato. Curiosamente, na análise econômica, depois que eu tive acesso às pesquisas do Luiz Carlos Prestes Filho, a gente foi estudar um pouco dessa coisa da economia política. Depois que o Salazar Bolano, essa coisa da economia política da cultura e comunicação. E tem uma coisa curiosa que na análise de infraestrutura, né, ou de cadeias produtivas, existe uma série de discrepâncias que, com o tempo, têm sido preenchidas, mas que é uma falta de estrutura. Daí, sim, tem um problema de falta de apoio social, que é um aspecto mais cultural. Com certeza. E o jornalismo, no geral, e rádio, no geral, realmente não apoiavam, mas tinha lá seus cadernos, tinha seus programas, né? Mas realmente é limitado. Agora, às vezes, eu fico pensando que a culpa toda da imprensa, pela análise econômica, não bate. Tem que ter algo mais. Curitiba sempre dependeu muito de alguns heróis do underground, né? Pessoas que surgiam fazendo projetos por conta e que bancavam. A gente tem o JR do 92, tem o Abonico, tem a Adriane. Então, muitos projetos que surgiram centrados em uma pessoa, e essa pessoa eventualmente cansa, né? Se você não tem realmente esse apoio social, como você comentou, essas pessoas vão cansar eventualmente, em algum momento não vai ser mais viável financeiramente, não vai ter como continuar com o projeto e vai morrer, porque não vai ter sucessão. Né? Uhum. Daí um dos pontos do projeto, algumas coisas que a gente percebe ao longo da pesquisa realmente essa simbiose dos altos e baixos do jornalismo. Né? Uma matéria de jornal, ela acabou com a primeira banda punk do Brasil, que eu considero a primeira banda punk do Brasil, segundo a pesquisa, que foi a Carne Podre.
E, ao mesmo tempo, foi um projeto da Gazeta do Povo, um CD de coletânea que ressuscitou a única banda curitibana que já tocou no Rock in Rio, né? Que foi o Hellis Pública. Então, lá nos anos 90, nos anos 2000, a banda já estava desistindo e, ao aparecer nessa coletânea, eles conseguiram voltar à cena. Então, acho que essa relação, ela sempre tem muitos conflitos, mas ela também pode ser benéfica para ambos, né? Não é necessariamente uma relação de beligerante entre jornalismo e música. Com a internet, com o serviço de streaming, as mídias sociais, esse mercado de consumo nunca mais vai ser o mesmo. Então, acho que a importância da pesquisa foi justamente a gente apontar para esses caminhos agora. Eu também notei que você trabalha um pouco essa questão dos modelos de web jornalismo, tem aqui um subcapítulo de transmídia, né? Trata aqui um pouco de tecnologia. Isso aí foi uma contextualização para você poder abordar essa transição de modelos dentro da produção musical e da divulgação? Com certeza, com certeza. A primeira ideia era de um livro, e eu pensei, me pareceu muito contrastante trabalhar num formato tão estanque como o livro, sobre um tema que está em tanto movimento, e um tema tão próximo, né, que a gente trabalha desde 69 até 2018. E 2018 muita coisa ainda estava mudando. Então, achei importante que isso fosse feito num formato web. Para isso, eu precisei pesquisar bastante, primeiro, qual era a relação, como fazer esse jornalismo de narrativa longa na internet. Então, desde a parte técnica mesmo, de como implementar esses formatos novos nessa reportagem, quanto também entender como que o jornalismo cultural funciona na lógica de internet, né? Que é uma coisa que os próprios pesquisadores do jornalismo ainda estão tentando descobrir. Então, acho que foi legal fazer essa ponte com pesquisadores mais recentes, né? Então, tem a Raquel Long, da UFSC, tem o Francesco Ballerini, que tem um livro excelente sobre jornalismo cultural, que ele lançou em 2015. Então, foi legal poder fazer essas pontes com um material teórico mais recente, uma base teórica mais recente, puxando também as coisas mais tradicionais. E narrativa longa seria, por exemplo, Machado de Assis, isso não seria incomum no passado, se publicavam livros no jornal, né? E hoje em Exato. dia o pessoal já acha que narrativa longa é textão, né? Exato. Porque o textão na internet não funciona, tem esse problema, né? No jornal, o material está ali, a gente tinha muito menos distração, né? Então, na internet, é muito difícil você lidar com uma narrativa longa. A gente vive num período de atenção muito curto. Eu gravo áudio de WhatsApp, às vezes, assim, e aí 18 minutos, e daí eu escrevo assim, podcast. E o pessoal bota vezes 2 lá na velocidade, Com porque o certeza. tempo de atenção que a gente tem é muito reduzido, né? Realmente. Bem, aqui a gente está quase indo para o final, mas ainda dá tempo de fazer mais algumas observações. Então, e você comentou que tem um certo desafio de identidade, né, da música local e do jornalismo. Os dois têm um desafio, você considera? Com certeza, com certeza. Ambos foram para o meio digital meio sem saber o que fazer lá, né? A gente tem o jornalismo, principalmente, ainda depende muito do texto, daquela lógica de lançamento diário, e isso é muito difícil, né, dentro do meio digital. Eu acho que as bandas já estão percebendo bem melhor essa mudança e estão entendendo melhor como trabalhar nisso, né? Uma das coisas que o Madu do Machete Bomb conversou comigo, que é um cara bem interessante de se conversar sobre economia da música, assim, porque ele
toca a banda e ele é responsável pela estratégia da banda mesmo. Uma coisa que ele falou se a gente faz show aqui e não lota, e a gente faz show fora e lota, não tem por que a gente ter foco na cena local. Por mais que seja importante, e era muito importante, pelo menos até os anos 90 e 2000, a gente ter essa cena local empurrando, essas cenas já migraram para a internet. O Machete Bomb achou o nicho de mercado deles em outros lugares. Então, eles tocam em Belém do Pará e lota, tocam em Minas Gerais e lota, tocam em vários lugares e conseguem um público. Se eles não conseguem esse público aqui, é porque o nicho não está aqui. Então, eles não precisam mais ter essa base de público estabilizada num local, que é uma coisa que a Simone Pereira de Sá, que é uma pesquisadora de cultura, chama de cenas translocais, né? Uhum. São nichos regionais, globais, e o conceito de cena eram as bandas autorais do rock, de vários gêneros, que se encontravam em poucos ambientes. Então, depois que isso segmentou, graças a esse mercado de redes e de plataformas, principalmente depois, pós-peer-to-peer, com essa questão do streaming, eu acredito que realmente essa segmentação é muito maior hoje em dia, tanto que a gente tem uma desterritorialização da cena local. Com certeza, com certeza. Aí entramos na antropologia já. Mas, enfim, para a gente ir encerrando, você tem mais algum comentário, alguma coisa que você gostaria de falar da pesquisa? Você considera interessante? Eu acho que observar esses novos movimentos, né? Esses novos modelos mesmo. A gente tem... O jornalismo tem um problema que está muito próximo, acabam sendo problemas muito paralelos, né? Que é uma questão de você tem uma capacidade de pulverizar o teu conteúdo e a tua produção enorme, você tem contato direto com o público que vai consumir, você não depende de intermediação, mas ao mesmo tempo você tem uma dificuldade de sustentabilidade disso como um modelo de negócio. Então, as duas questões, a da música e a do jornalismo, acabam andando muito paralelamente. Que essas novas possibilidades, mas ao mesmo tempo, de um ponto de vista financeiro, se torna muito difícil sustentar esses projetos no meio digital. Sim, eu escrevi uma coisa teórica sobre isso na revista Lugar Comum. Não sei se eu te passei esse artigo. Acho que não. É sobre teoria disso. É a popularização dos meios de produção e difusão da música e o consumo da música, né? É de 2015, é do FRJ. A popularização dos meios de produção e difusão da música e crise da indústria fonográfica, revolução do precariado musical e contra-revolução. E eu antecipo que ia ter uma crise do valor e as pessoas iam viver de vento. Esse modelo de 2015, mas é meio economia, assim, uma releitura um pouco dos frankfurtianos, meio misturado com economia. Mas, enfim, depois eu te passo. Mas é mais assim, teórico. Você dizer é chato, tudo bem, mas depois você... Não, mas a parte econômica é o principal desafio. Então, é o que eu espero que todos os músicos estejam indo atrás de entender esses movimentos também. Eu acho que isso tem a ver com a terceira e quarta revolução industrial, é uma maior concentração do modelo de plataformas, como o Leonardo de Marco tem falado, né? E eu acho que na indústria da música isso cria impactos bem problemáticos, como a gente está vendo aí cada vez mais pessoas dizendo que não vivem mais disso, e a pandemia, isso ficou gritante. Até nem o auxílio era dirigido para os músicos, só cantautor. Músico de bar que foi proibido, não sei o quê, não tinha edital para eles. Nem o dinheiro assistencial chegou para músicos. Aí, para mim, foi assim o fim da picada. Tanto que eu abri o Verbo, fizemos artigos aí escancarando essa situação de injustiça. Sim, Né? diversos músicos tendo que ou dar aula ou dirigir Uber, e a situação ficou muito, muito difícil mesmo. Caótica, né? Caótica aí. Alguns tocaram em eventos ilegais, pegaram Covid e morreram. No interior, isso foi uma constante, eu recebi muita notícia.
e até alguns conhecidos aqui de Curitiba, né? Mas, enfim, é uma situação triste. Eu tenho mais uma perguntinha. E você sente que existe um problema de destinação de coleções, acervos, acesso ainda? Por exemplo, nós temos aqui o acesso limitado, né? Talvez uma falta de política pública, o que seria essa questão que ainda tem muita coisa ainda obscura? Quer dizer, não só a cena, mas os próprios acervos ainda têm uma dificuldade de chegar em público. Sim, com certeza. Eu acho que a própria publicação de livros que consigam reunir essa base teórica para que as próximas pesquisas possam continuar, ela é muito escassa, né? O teu livro mesmo só chegou a mim porque o meu orientador tinha esse livro físico. Então, foi fundamental para que eu pudesse, a partir da leitura de alguns dos artigos que estavam lá, que eu pudesse começar a entender o processo e buscar as minhas próprias referências e o próprio fio narrativo da reportagem também. Sem esse primeiro contato com a teoria sobre a música paranaense, a gente vai ter muita dificuldade de encontrar novas pesquisas e de que essas pesquisas tenham realmente relevância, né? Então, sim. Olha, Douglas, por publicação você já está convidado para publicar, isso a gente conversa depois. Temos que continuar publicações. Você pretende continuar pesquisando? Eu estou bem afastado da área de pesquisa de música no momento. Eu tenho pesquisado mais sobre mudanças climáticas, mas com certeza a pesquisa sobre música está sempre comigo. Assim, eu sou obcecado por música, então. Tendo alguma ideia, o acervo está à disposição. Estamos aí no minuto final. Passou rápido, mas foi muito bom o papo. Olha, parabéns pelo trabalho. Ficou bem Muito interessante. obrigado. A bibliografia usada de uma maneira criativa, juntou vários autores, colegas. Fiquei bem feliz com o trabalho. Parabéns. Amigos, esse aqui foi o Observatório da Cultura do Brasil. Eu sou Manuel José de Souza Neto e a gente está na Semana Nacional da Música, Semana Nacional dos Museus do IBRAM. Aí parceria com a Fonoteca da Música Paranaense e com o Museu do Som Independente e trabalhos técnicos aqui do Digão Duarte. Douglas, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Até. Um abraço. Tchau, tchau.